Graças a Deus, irmãos. Eu queria convidar você, então, a começar a se preparar para ouvir a palavra do nosso Deus. Abra sua Bíblia no livro de Ruth. Hoje nós vamos dar sequência para os estudos dessa série que começou e que, se Deus quiser, há de terminá-la. Hoje nós estamos no segundo sermão dessa série. Você terá a oportunidade de acompanhar o primeiro lá no Facebook da nossa igreja. Se você ainda não acompanhou, faça. Abra sua Bíblia em Ruth, capítulo 1. Nós vamos ler dos versículos 6 até o versículo de número 22. Ruth, capítulo 1, do versículo 6 ao versículo de número 22. Diz assim a palavra do nosso Deus. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com as suas duas noras do lugar onde estivera. E indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada um à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz. E lhes disseram: Não, iremos contigo ao teu povo. Versículo de número 11. Porém Noemi disse: Voltai, minhas filhas, por que ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos, para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-lo-eis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-eis de tornardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Vamos ler até aqui então esses versos. Em breve nós vamos continuar a leitura do texto. Vamos orar. Que o Senhor nos prepare para esse momento de exposição da sua palavra. Pai amado, nesse instante, Senhor, rogamos a tua bênção sobre nossas vidas, pedimos que o Senhor prepare os nossos corações para meditarmos em tua palavra. E ainda que sejamos no conforto de nossas casas, estejamos, Senhor, agora preparados para isso, que o Senhor faça o uso, Senhor, dos meios que estamos fazendo agora, para poder trazer consolo ao coração da tua igreja, para animar a sua igreja na fé, fortalecer a fé do seu povo. Que o Senhor venha usar a tua palavra nessa noite, Senhor, para trazer esperança para aqueles que estão abatidos, para trazer socorro para aqueles que sentem-se oprimidos. Que o Senhor apresente a eles a beleza, a esplendorosa luz da salvação em Cristo Jesus nessa noite. Ó Deus, te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Eu não sei quantos de vocês conhecem a história de Elisabeth Elliot. História muito famosa, mais conhecida pelo nome do seu marido, Jim Elliot. O Jim era um missionário que, junto com outros, essa história você pode encontrar na internet, eu recomendo que o faça. Há um filme que foi produzido também em referência a essa história, onde um grupo de missionários vai ao Equador evangelizar uma das tribos mais perigosas e inóspitas que já existia naquela época. E a história nos diz que depois de uma situação muito trágica, onde esses homens, 4 homens, se dispuseram a evangelizar aquela tribo. As suas esposas estavam a um local distante, quilômetros de distância, mas naquela região próxima. Eles iam ter contato com uma tribo que nunca tivera contato com o homem branco. E a história nos diz que, após essa tentativa e algumas outras tentativas, eles foram surpreendidos por um grupo de índios que vieram em sua direção. E a história vai nos dizer que uma coisa trágica aconteceu naquela tarde. Aqueles homens missionários que desejaram por anos evangelizar aqueles índios, apresentar a eles a salvação, eles foram brutalmente assassinados por aqueles índios. Mas o foco dessa história, e me permita fazer esse recorte, é falar sobre Elisabeth Elliot, a esposa do Jim.
Essas mulheres que estavam naquela região próximas e ouviram as notícias de que seus maridos foram brutalmente assassinados por aqueles que eles tinham entregado a vida para evangelizá-los, elas poderiam tomar diversas decisões, assim como algumas as tomaram, e voltaram para os seus países de origem, assim como Elizabeth Elliot. Mas a história nos diz que ela voltou novamente àquela tribo, e junto com as mulheres, encabeçou um trabalho para levar o evangelho da salvação àquele grupo de índios que tinham sido responsáveis pelo assassinato do seu marido. Quando nós olhamos para uma história como essa, nós imaginamos as possíveis consequências disso. Elas poderiam ficar completamente amarguradas, entristecidas, fugir, nunca mais querer saber ou ouvir algo parecido como levar o evangelho a povos que precisam ouvir. Mas Elizabeth Elliot tomou uma decisão importante. Ela não permitiu que o sofrimento trouxesse amargura sobre o seu coração. E a luz e a vela do Evangelho, soprada pelo Espírito Santo, impulsionou o seu coração e o seu desejo de perdoar aqueles índios e ainda assim dedicar tempo da sua vida a evangelizá-los. A história termina com uma grande parte daquela tribo convertendo-se ao Senhor. Aquela tribo é batizada nos rios daquela região, onde esses índios que participou brutalmente do assassinato do seu marido, estava ali agora, junto com ela, batizando uma das suas filhas, que havia sido deixado pelo Jim. Irmãos, essa história é uma história que ao mesmo tempo nos mostra a tristeza de uma família que perde um pai, um missionário, mas mostra a alegria tremenda da salvação que chega a uma tribo, que por uma situação inesperada e trágica, ainda que brutalmente assassinando um missionário, a salvação do Senhor, a providência do Senhor, alcança esses homens através daquela que mais sofreu, através dessa trágica história. O que olhar para uma história como essa e não pensarmos sobre a história de Noemi? Nós temos visto nos últimos sermões, ou melhor, no último sermão, como tem se desenvolvido a história de Noemi e de Ruth. Temos visto na última oportunidade que Noemi e Elimeleque, essa família de Judá, saiu da sua terra e foi para um país chamado Moabe, um país que hoje nós conhecemos como Jordânia. Naquela época, ficava a alguns quilômetros que a tribo mais próxima, de fato, era a tribo de Judá. Uma decisão que nós vimos no último domingo, uma decisão que Elimeleque não considerou as suas consequências. Vimos que situações dramáticas exigem fé, e foi tudo que Elimeleque não conseguiu expressar quando resolveu levar a sua família e deixar para trás todos os ensinamentos de Deus e ir morar em Moabe. Nós vimos também que decisões erradas são impulsionadas pela incredulidade do nosso coração, que durante provações nós precisamos ter cuidado, porque durante as provações nós somos tentados a tomar decisões erradas. Nós somos tentados a tomar decisões que são, às vezes, fáceis para nos livrar de situações, mas que vão nos colocar em situações ainda piores. Foi isso que Elimeleque fez quando se viu diante da fome em Judá, mas não considerou a sua decisão a procurar os pastos verdejantes de Moabe. Nós vimos também que há uma esperança por detrás desse drama, ainda que Elimeleque tenha colocado a sua família numa condição onde os seus filhos e todos por um momento ficaram longe dos meios de preservação de Deus de graça, porque eles estavam longe do culto, longe do sacrifício, longe dos sábados, mas ainda assim, e mesmo Deus levando para si Elimeleque e seus 2 filhos de Noemi, há uma esperança, porque foi por meio dessa decisão de Elimeleque que Ruth entra para nos anunciar que sempre há uma esperança. Ela é a porta-voz disso, ela é a personificação da esperança dessa história. E nós vamos dar sequência, porque depois desse grande feito, depois de Noemi lamentar profundamente a morte do seu marido, lamentar a morte dos seus filhos, a história continua. E o nosso objetivo nessa noite é mostrar que um Deus, é para mostrar através dessa história, do desenvolvimento do texto, que Deus traz de volta os seus filhos e concede nova vida aos arrependidos. Deus traz de volta seus filhos e concede nova vida aos arrependidos. Nós vamos ver isso em 3 momentos do texto. Primeiro nós vamos ver do verso 6 até o versículo de número 8. Esse primeiro momento onde Deus não se esquece dos seus filhos. Veja comigo na sua Bíblia, versículo 6.
Diz assim a palavra de nosso Deus: Então se dispôs ela com as suas noras, e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Note comigo que aquele motivo que tirou Elimeleque com a sua família da terra de Judá, agora é o motivo que trazia Noemi de volta a Judá. No verso 1, o texto vai nos dizer que havia fome em Judá. E agora Noemi ouve que Deus voltou a visitar o seu povo, dando-lhe pão, dando-lhe colheitas. E é isso que acontece. Deus havia trazido fome à casa do pão para disciplinar o seu povo, porque eles haviam abandonado a adoração ao único Deus verdadeiro. Nós vimos no último sermão que Deus agia assim com o seu povo, no livro de Juízes. Vemos isso muito comum. Essa história acontece durante o período de Juízes. Quando o povo se afastava de Deus, Deus pesava a mão sobre o povo, para quem sabe, pelo sofrimento, fazer com que o povo voltasse para Ele. E é isso que acontece. Foi o sofrimento, e que Elimeleque não soube lidar com aquela situação, tomou uma decisão errada. Mas Noemi agora toma uma decisão certa. Ao ouvir a notícia de que Deus havia visitado o povo, ela resolve voltar à terra de Judá. Ela resolve voltar à comunhão com o seu povo. Agora o Senhor visitou Belém de Judá com graça, houve perdão, reconciliação na terra de Judá. Deus, após avaliar a lealdade do seu povo, Ele há de punir por conta da sua rebelião ou recompensar por conta da sua lealdade. Deus fazia isso com o seu povo e Deus continua fazendo. O que houve nessa transição é que agora comigo e com você, Deus usa o sacrifício de Cristo para recompensar a punição que eu e você merecíamos. Mas Ele nos beneficia através do sacrifício do nosso Salvador. Na época de Juízes, quando o povo se afastava, Deus pesava a mão, para que o povo pudesse voltar a Ele. E Noemi ouve essa história. Ouve que Deus visitou Judá e trouxe pão a Judá. Isso me faz lembrar um texto lá em 2 Timóteo capítulo 2, verso 13. Um texto que nós conhecemos bem, que diz: se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Veja só, agora é o Deus de Israel, lembrando-se do seu povo. O mesmo Deus que houvera pesado a mão sobre o seu povo, tirando deles o sustento, a provisão. Essa provisão, ela há de chegar novamente, porque Deus não esquece do seu povo. Essa é a primeira lição que podemos ver nesse texto. Há um comentarista que diz uma coisa interessante, ele diz assim: embora Deus contenda com o seu povo por um longo período, não contenderá para sempre, diz Matthew Henry. Yahvé é o Deus do pacto, é o nome inclusive que está aqui na sua Bíblia, lá no verso 6, o texto vai dizer: então se dispôs ela com as suas noras e voltou à terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor... A palavra que está traduzida aí para Senhor na sua Bíblia é Yahvé. Yahvé era o nome que era dado à relação pactual de Deus com o seu povo. Era o Deus do pacto. Por que Deus do pacto? Porque era um Deus que era fiel a si mesmo, ainda que o seu povo fosse infiel com Ele. Ele era fiel ao pacto de ser o Deus desse povo, ainda que esse povo não o quisesse por Deus. E para isso Ele pesava a mão se fosse necessário, para lembrar esse povo dessa aliança. E quem sabe pelo sofrimento, levá-los ao reconhecimento e à necessidade de perdão. Esse era o Deus do pacto, um Deus que não esquecia-se do seu povo, pesava a mão, disciplinava, mas o fazia com amor, para trazê-los de volta ao arrependimento. Deus nos ama, ainda que nós não o amemos como devemos. O Senhor nos perdoa, ainda que eu e você não tenhamos dificuldade de perdoar os outros quando nos ofende. O Senhor não nos abandona, ainda que em alguns momentos da nossa vida nós o abandonemos. Ele permanece fiel, até quando eu e você somos infiéis. Essa é a primeira lição que podemos ver nesse texto. Esse texto nos mostra uma doutrina linda da história da igreja, chamada doutrina do pacto, onde Deus abençoaria o seu povo através de uma relação. E nós conhecemos, e a história e a teologia vai nos mostrar que houveram 2 pactos, mas no fim um só de fato, mas que em suas dispensações podemos enxergar em 2 momentos, em forma como foram administrados. O pacto de obras que Deus fez com Adão e Eva no jardim do Éden.
onde Deus se comprometeria com eles se eles fossem fiéis. Esse pacto estava estabelecido dependendo da fidelidade de Adão e de Eva. E Deus havia dito a eles para que eles não comessem do fruto. Eles tinham tudo à sua disposição. Eles comeram do fruto. Eles desejaram ser semelhantes a Deus, tentados pela serpente. Deus então traz sobre eles as cláusulas de maldição desse pacto. A morte certamente os alcançará, e foi isso que aconteceu. Adão e Eva foram expulsos do jardim. Consequências não somente trouxeram sobre a vida deles, mas sobre toda a criação. Agora eles teriam que trabalhar, tendo a terra por inimiga de si. Ela iria produzir cardos e abrolhos. Eles iriam sofrer agora para ter o sustento de dia após dia. A morte agora da separação com Deus, a natureza pecaminosa, tudo consequência da quebra desse pacto. Mas Deus, sendo misericordioso, olhando para Adão e para Eva, resolve então estabelecer o pacto de graça, que é inaugurado com Cristo Jesus, mas planejado desde a eternidade. No pacto da graça, não está sobre eu e você, sobre Adão e Eva, ou sobre qualquer homem, não está sobre a nossa fidelidade, a possibilidade de Deus nos abençoar ou não. No pacto da graça, Deus estabelece esse pacto para abençoar o seu povo, única e exclusivamente, pela sua imensurável misericórdia. Ou seja, Deus agora, pelo pacto da graça, Ele é fiel a si, tendo um povo ao qual Ele ama e escolhe, cuida, preserva, mesmo quando esse povo vira as costas para Ele. Pela graça, Ele permanece fiel. Ele não nega a si mesmo. Esse é o pacto da graça, irmãos. E essa é a primeira lição que nós aprendemos nesse texto. Noemi toma uma decisão de voltar para Judá. Ela volta com a sua nora, é verdade. Essa é uma decisão que não foi fácil para Noemi. Ela precisou matar o orgulho do seu coração. Agora ela estaria voltando atrás, depois de ter abandonado o seu povo, depois de ter abandonado o seu Deus. Imagine então voltar para Judá agora sozinha, sem nenhum dos seus filhos, sem seu marido. O orgulho que certamente alcançaria o seu coração. Não foi uma decisão fácil. Ela estava numa encruzilhada, encarar a vergonha de voltar sozinha para Judá, ou ficar em Moabe confortável, ainda que só, mas mantendo o seu orgulho de uma boa israelita. O que fazer? Ela teve que matar a covardia, ela teve que ser corajosa, porque essa é uma decisão que exigia dela coragem. Afinal de contas, ela ia fazer uma jornada de volta, com as lembranças da solidão, do luto. Ela teve que matar a vergonha, ela teria que se humilhar e lidar com a condição desfavorável. Ela saiu de Judá com uma família rica e cheia, agora ela teria que voltar para Judá só, com as suas 2 noras que a acompanhavam. Que decisão difícil. Isso nos mostra uma segunda doutrina, que é a perseverança dos santos. A nossa confissão de fé de Westminster nos ensina uma coisa interessante sobre essa doutrina. E ela deveria ser melhor traduzida como a perseverança de Deus para com os santos. Há quem proponha essa tradução para essa doutrina, porque na verdade, essa doutrina vai nos ensinar que Deus aceita em seu Filho amado aqueles que foram santificados, chamados eficazmente. E esses que Deus chama por filho, eles não podem cair do estado da graça de Deus. Em outras palavras, essa doutrina nos ensina que, uma vez sendo alcançado pela graça de Deus, Deus nos preserva na sua presença. Que doutrina linda, eu e você podemos nos consolar nessa noite. Deus, afinal de contas, estava fazendo isso com Noemi, sem nem mesmo ela ainda atentar para isso. Deus tinha pesado a mão sobre ela lá em Moabe, para trazê-la de volta à comunhão com o seu povo. Sabe, irmãos, quando nós olhamos para essa doutrina tão rica e tão maravilhosa da perseverança dos santos, essa doutrina vai nos ensinar que Deus, de fato, preserva o seu povo no seu caminho. Ainda que a mesma confissão de fé de Westminster vai nos dizer que, uma vez confirmados pelo Senhor, chamados pela graça, alguns podem se afastar, se desviar pelo caminho. E a nossa confissão vai dizer que esses, sendo tentados pelo Satanás e pelo mundo, pela força da corrupção neles restante, ou pela negligência dos meios de preservação, eles podem cair em graves pecados, por algum tempo, continuar afastados.
por algum tempo, mas não permanentemente. Uma vez sendo filhos, ainda que por alguma situação da vida, por pecados, pela tentação, pela corrupção do coração, afastados da graça de Deus, Deus é fiel. E que mesmo por aquele período que você está afastado, talvez seja o caso de alguns que estejam me ouvindo, você que conheceu a graça salvadora de Cristo, foi alcançado, mas que por algumas situações da sua vida está afastado do Senhor. Se de fato você é filho de Deus, Deus perseverará. E Ele faz isso pela pregação do Evangelho. Ele faz isso anunciando a você a possibilidade de voltar. Volte. Ainda que você esteja afastado por um breve momento, você há de colher consequências por isso. Porque a confissão vai dizer isso também, vai dizer que você vai ser privado dos meios de graça, você vai ter o seu coração endurecido, você vai ter a sua consciência ferida, você vai escandalizar outros, você vai ter juízos temporais de Deus sobre a sua vida, mas Deus não há de se esquecer de você. Se você está ouvindo essa mensagem, esse é um sinal, inclusive, de que Deus não esqueceu de você. Quem sabe Deus não está te chamando nessa noite para voltar ao caminho dEle. Há esperança para você que está desviado da graça de Deus. Não importa o que você fez durante a sua vida, se fez muito e se fez pouco. Não importa por quantos anos você está afastado do Evangelho. Há esperança para você. Tome uma decisão nessa noite como Noemi. Volte. É necessário voltar à casa do Pai. Mate o orgulho do seu coração, mate a vergonha, assuma os seus pecados, confesse-os e os abandone, porque Deus é rico em perdoar. Faça isso. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, porque Ele é rico em perdoar. Isso nos leva então, irmãos, a uma segunda lição nesse texto. Quando nós olhamos para esse primeiro momento, uma decisão difícil de Noemi de voltar, nós vemos que Deus, em sua providência, Ele age de maneira incrível e às vezes misteriosa. Há um comentarista que diz uma coisa interessante: quando tem eleitos de Deus em rebelião com Ele e distantes da sua graça, Deus faz com que a terra para eles seja amarga, para que o céu se torne prazeroso. Matthew Henry, ele diz isso para dizer que quando tem filhos de Deus afastados, Deus pesa a mão mesmo, para deixar a terra amarga para eles, para que eles lembrem-se que o céu é prazeroso e quem sabe, por meio do sofrimento, eles sejam chamados de volta. Se de fato são eleitos, é isso que vai acontecer. O Senhor sempre traz de volta. Isso nos mostra o que está acontecendo em seguida. E é a segunda lição desse texto, onde vamos passar por ela de uma maneira um pouco mais corrente. Veja comigo o que vai acontecer em seguida. Nós vimos até agora que Deus nunca esquece dos seus. E a segunda lição, o caminho do Senhor, nós precisamos encarar, nós precisamos correr riscos, nós teremos que lidar com os sofrimentos, mas o Senhor garante a nossa chegada. Na volta para casa, nos caminhos do Senhor, nós lidaremos com riscos, com sofrimentos, com adversidades. Precisamos abandonar nossos erros, é verdade, mas o Senhor garante a nossa chegada. Veja comigo então, verso 8 ao verso 10. Nós vamos ver isso através dos 3 testemunhos. O testemunho de Noemi, o testemunho de Orfa e o testemunho de Ruth. Vamos passar rapidamente pelos testemunhos dessas mulheres e vamos ver como isso acontece. Veja aí versos de 8 a 10. Disse-lhes Noemi: ide, voltai cada um à casa de sua mãe. O Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes, como os que morreram e comigo. O que é que está acontecendo? Noemi está voltando para Judá com as suas 2 noras. Mas no meio do caminho, o texto nos faz entender isso, que na jornada, ela volta-se para suas noras e disse: ide, voltem para casa. Veja, é uma ordem que Noemi dá. Ela não apresenta uma possibilidade, nem faz um pedido. Os verbos aí estão no imperativo: ide, voltai. Noemi dá uma ordem a elas para demonstrar o desejo do coração delas: não quero que vocês voltem comigo. Noemi definitivamente não desejava que suas noras seguissem ela para ajudar. E ela toma uma decisão. Veja no verso 8 ainda. Ela diz que o Senhor use convosco de benevolência. Noemi deseja para suas noras aquilo que ela mesma não poderá oferecer para elas. O que era? Benevolência.
Ele dizia, olha, voltem para casa, que Deus abençoe vocês em Moabe, porque comigo em Judá eu não quero. Que Deus não esqueça de vocês, que o Senhor dê a vocês a sua bênção. E a palavra que está aí traduzida é recede. E eu queria que você gravasse essa palavra, porque ela vai fazer sentido na história de Ruth. Quando chegarmos no testemunho de Ruth, essa palavra que na sua Bíblia está traduzida por benevolência, e talvez na sua tradução seja traduzida por lealdade, ela vai aparecer no testemunho de Ruth. A palavra é recede. Mas vamos falar sobre ela mais à frente. Olha o verso 9. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada um em casa de seu marido, e beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz. Noemi deseja um lugar seguro para suas noras, um lugar onde elas ficassem livres das incertezas, do risco da viagem perigosa, de serem maltratadas em Judá por serem moabitas, de provavelmente não encontrarem ninguém na casa de Judá que pudessem casar com elas. Na verdade, seria um desejo lógico. O que Noemi está propondo a elas é: voltem para a casa das suas mães, sejam felizes, cada um com o seu marido. Elas eram novas, elas tinham a possibilidade de casar-se novamente. E naquela época, irmãos, estar viúva era um grande mal, porque naquela época a provisão era quase que essencialmente por meio dos maridos, por meio da família. As mulheres não tinham espaço de conseguir o seu próprio sustento, ou quando o tinham, eram através de atividades muito limitadas. Elas dependiam quase que exclusivamente da provisão vindo da casa do seu marido. Então, estar viúva era quase que ter uma situação de sinônimo de abandonada. Por isso que no Novo Testamento, a igreja, quando vai estabelecer os ofícios do diaconato, a grande necessidade, as viúvas precisavam ser socorridas. Tiago, escrevendo a sua carta, vai dizer que a verdadeira religião é aquela que socorre as viúvas. Faz parte, é não abandonar. E é isso que Noemi está desejando para elas. Vocês não precisam ficar abandonadas como eu. Vocês podem voltar e ser felizes, casarem novamente. Parece uma boa proposta. Mas olha o verso 10. Não iremos contigo ao teu povo. Elas respondem. Nós estamos aqui no primeiro momento, o testemunho de Noemi. Ela deseja algo bom para suas noras. Ela oferece possibilidades fáceis. Por que ter que voltar para ajudar com ela? Por que ter que enfrentar vergonha, enfrentar riscos? Por que chegar em Judá e correr o risco de nunca casar de novo? Porque dificilmente os israelitas iriam casar com elas. Afinal de contas, o povo tinha acabado de se arrepender dos seus pecados, e dentre eles eram os casamentos mistos. Elas não dificilmente encontrariam maridos, se elas não tivessem por algum momento entrado no judaísmo. Através de serem judaizadas, dificilmente um israelita casariam-se com elas. Era uma proposta mais fácil. Mas olha o verso 11, elas negam no verso 10, olha o verso 11. Porém Noemi disse: voltai, minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Veja, depois elas negarem o primeiro pedido de Noemi, Noemi insiste mais uma vez. Agora ela vai usar de argumentos. Ela insiste com argumentos mais sólidos, através de perguntas retóricas e de uma situação hipotética aí. Ela vai dizer: quer ver que vocês não podem vir comigo? Eu vou mostrar para vocês. O argumento agora é construído de maneira que seja irrefutável por elas. Ela vai levantar um argumento que de fato justifica o seu pedido. O argumento é claro, olha o verso 11. Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Noemi está disposta a convencer as suas noras que era impossível que elas voltassem a ter esperança de novo, através da relação matrimonial. Noemi estava dizendo: não há esperança para vocês no meu útero. Eu não posso mais gerar filhos. Vocês vão ficar abandonadas, sozinhas. Vocês não precisam voltar comigo. Olha o verso 12. Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos. Aí ela agora vai apelar mais ainda, vai dizer: primeiro, eu não posso mais gerar filhos. Isso nos mostra que provavelmente Noemi já estava numa fase bem avançada na sua vida, onde ela estava impossibilitada de gerar filhos. Isso nos mostra também que Noemi coloca uma condição de um milagre, dizendo assim: olha, e ainda que um milagre acontecesse,
e nessa noite eu tivesse um marido, ainda não seria bom para vocês? Vocês iam esperar eu gerar um filho, ele crescer para que vocês pudessem casar com eles? É isso que ela vai dizer no verso 13. Esperá-lo-eis até que viessem a ser grandes. Abster-vos-eis, tomades marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Ela vai dizer, não há esperança. Vocês não podem voltar comigo. Agora apela para que o conjunto das impossibilidades possa talvez convencer o coração dessas noras e dizer, está vendo, vocês não precisam voltar. E ela termina no final do verso 13, na parte B, chegando ao clímax, estabelecendo que de fato não tem como. Ela vai dizer, porque por vossa causa a mim me amarga ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. O que é que Noemi está dizendo? Noemi, enfim, concede um argumento final. Ela está dizendo que, Noemi diz que a situação dela somente, ela expressa a situação de lamento. Agora ela muda o enfoque. Vocês não podem voltar comigo, por diversos motivos dos quais eu já falei. Vocês não terão maridos, eu não posso gerar filhos, vocês vão ficar só, vocês vão ficar abandonadas. Mas além disso, Deus é contra mim. E se fosse vocês, não era bom ficar comigo, porque ele pesou a mão. A mim cabe essa amargura. É isso que ela está dizendo aqui. Ela muda o enfoque e apresenta o argumento de que Deus é contra ela, e que esse era o motivo da sua amargura. Então era recomendável que as noras se afastassem dela, porque se o próprio Deus era contra Noemi, por que seguir ela para ajudar? Aos olhos de Noemi, Yahvé atacou ela como se estivesse atacando o inimigo. Que pena que Noemi não estava entendendo a mão de Deus agindo na vida dela. Ainda que por uma situação dramática, onde o seu marido foi tomado, onde seus filhos foram tomados, Noemi não conseguia enxergar a providência de Deus por detrás de situações dramáticas da vida. Ela achava que Yahvé era seu inimigo. É isso que ela tenta convencer as suas noras. Irmãos, quando nós olhamos para esse momento, nós precisamos entender que na nossa vida cristã, há uma palavra que nós devemos correr dela e fugir dela, chamada dissimulação. Esconder por detrás de ações, motivações erradas. Às vezes são ações boas, mas as motivações não são tão boas assim. Por que isso então, pastor? O Salmo de número 32, versículo 4 e 5, versos 4 e 5, expressa um desejo de perdão de Davi e o que aconteceu com ele quando ele escondeu dentro de si os seus pecados. O texto vai nos dizer, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Davi vai dizer em outro momento que quando ele calou os seus pecados dentro de si, os seus ossos envelheceram. Sabe, irmãos, a vida cristã é assim. Noemi não conseguia lidar com as provações de maneiras agradáveis a Deus. Pelo contrário, ela, ao invés de reconhecer os seus pecados e reconhecer a total dependência do Senhor, afinal de contas, Deus havia levado seus maridos e seus filhos para que ela reconhecesse isso. Ao invés de ela reconhecer isso, ela está voltando para Judá, não é por causa do Deus de Judá. Ela ainda está voltando para Judá pelo mesmo motivo que Elimeleque saiu de lá, por causa da provisão. Noemi não estava enxergando Deus agindo por detrás do drama da sua família. Ela estava tomando a decisão certa, mas ainda com a motivação errada. Ela estava voltando para Judá, mas não porque ela desejava estar em comunhão com o Deus de Judá. Ela estava voltando para Judá, talvez por ter decidido terminar o final das suas vidas lá, voltar para o seu povo. Não é que seja, na verdade, um desejo errado. O que há de errado em desejar coisas boas para a sua vida, voltar para a sua terra, voltar para o seu povo, mas quando a motivação não é certa, ainda que o desejo seja bom e a ação seja boa, ela ainda é corrompida pelo pecado da dissimulação. Pastor, como você sabe disso? Onde é que está isso no texto? Nós podemos enxergar isso, irmãos, olhando para a vida de Noemi.
Não vemos em nenhum momento ela reconhecendo-se como culpada e confessando seus pecados. Afinal de contas, ela junto com seu marido havia deixado para trás a herança de Deus, a terra prometida, havia deixado para trás tudo que de fato deveria ser considerado por valioso em sua vida, para passar um período em Moabe, que durou 10 anos, uma década. Em nenhum momento da história nós vemos Noemi confessando o seu pecado. Uma outra coisa também é, por que uma israelita temente a Deus, filha de Abraão, incentivaria duas mulheres pagãs a adorar falsos deuses? Era isso que Noemi estava fazendo. Noemi, como sendo uma israelita, filha da aliança de Deus, ao invés de incentivar as suas noras e dizendo, vem comigo para ajudar, vem comigo adorar o meu Deus, conhecer o meu povo, Noemi estava dizendo, fique em Moabe, encontra um casamento bom para vocês, voltem a adorar os seus falsos deuses. Noemi não estava enxergando a ação providencial de Deus por trás do drama familiar que ela estava vivendo. A ponto de propor uma coisa para suas noras, que não era tão bom assim quanto ela imaginava que o era. Ela queria, na verdade, até a segurança das noras, um casamento feliz. Mas o que é um casamento feliz sem temor a Deus? Qual é o valor dessa vida? O que é que essa vida pode nos oferecer sem temor a Deus? O que é que a riqueza, o que é que um matrimônio pode oferecer se não forem vividos debaixo da aliança com Deus? Noemi toma uma decisão certa, mas ainda com as motivações confusas. Isso nos leva ao testemunho de Orfa, versos 14. Saímos de Noemi agora, estamos vendo o testemunho de Noemi para aprendermos que a vida cristã tem seus riscos, mas Deus garante a nossa chegada. Agora vamos ver o testemunho de Orfa. Olha o que Orfa diz no verso 14. Então, de novo, choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu da sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Veja, Orfa aqui, uma das noras, resolve atender o pedido de Noemi pela segunda tentativa dela. Elas choraram juntos. Noemi, depois de ter orado com as suas noras, desejado que Deus abençoasse elas, apelou para aquela situação do casamento. Orfa então resolve entregar-se ao pedido de Noemi. Ela considera de fato que é muito mais fácil voltar para Moabe do que ir para Judá. É menos risco. Ela lá vai poder estar na casa dos seus pais, constituir um novo casamento, e Orfa toma uma decisão que a tira da história da redenção. Em nenhum momento mais você vai ver o nome de Orfa aparecendo. Uma decisão que parecia fácil e simples, e até logicamente melhor, mas que tirou o nome dela da história da redenção. Orfa nunca mais vai aparecer. Essa foi a única aparição dela, e é de fato a primeira e última, por causa de uma decisão. Ela resolveu atender aquilo que parecia fácil, lógico e até melhor. Ela resolve voltar para os seus deuses, para a sua terra. Orfa estava tão perto do reino de Deus, ela já estava no caminho inclusive, ela já estava no caminho com a sua sogra. Não sabemos o que aconteceu com Orfa, mas simplesmente ela desapareceu da história da redenção. Ela trocou o Deus de Israel pela segurança de um casamento em Moabe, distante do conhecimento de Deus. Orfa havia expressado um amor fiel por Noemi. Ela havia tomado uma decisão importante de ficar com a sua nora. Tanto ela como Ruth não tinham mais compromissos com a sua sogra. Afinal de contas, os seus maridos haviam morrido. Elas tomaram a decisão de seguir viagem, mas sendo persuadidas por Noemi, Orfa volta para a sua terra. Irmãos, isso nos mostra uma coisa importante. A vida cristã exige não esconder os nossos erros e pecados, ainda que isso nos coloque em situações de riscos. A vida cristã exige reparações dolorosas, que nos custam caro. É verdade. Se você que está me ouvindo, você sabe disso. Muitas vezes nós precisamos ter reparações na vida cristã. Precisamos assumir o preço do arrependimento. Voltar, ir para ajudar, tinha riscos. Chegar numa terra desconhecida, sem conhecer ninguém. Estar sozinha com a sua sogra e a sua cunhada. Não ter nada à sua disposição, nem ter esperança de casar de novo. Orfa não tinha nada disso, era um risco. De fato era. Assim é também para aqueles que decidem voltar para o Evangelho. Tem risco nesse processo.
Você precisa pagar um preço de arrependimento, que às vezes é confessar um pecado de traição, e às vezes colocar até em situação difícil o seu casamento. Abrir seu coração e não calar o seu pecado, como Davi ensina no Salmo. Muitas vezes pessoas se afastam do Evangelho por causa de pecados que foram cometidos, que não se tem mais coragem de confessar, e então toma-se uma decisão que parece mais fácil, mas é a mais danosa. Ele resolve calar o pecado no seu coração e se afastar de Deus, do que ter que encarar o risco de confessar o pecado, sem ter a esperança que Deus pode restaurar. A vida cristã tem riscos. Orfa escolheu o melhor caminho, o caminho mais fácil, o caminho mais lógico. Ela voltou para Moabe. Às vezes, a vida cristã nos coloca na condição de ter que confessar um roubo, ou uma atitude antiética no trabalho, e às vezes colocar em risco o seu próprio trabalho. Mas, de fato, faz parte da caminhada cristã, correr riscos, confessar pecados, se arrepender. Existem riscos que são inerentes à nossa caminhada cristã. Orfa tomou a decisão mais fácil. O Senhor Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14, ensinou aos seus discípulos: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos que entram por ela, porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos que acertam ela. Orfa tomou a decisão do caminho espaçoso, do caminho mais fácil, do que ter que correr o risco de voltar e de ir para ajudar com Noemi. Isso nos leva ao último testemunho, o testemunho de Ruth. Isso vai nos mostrar uma coisa importante em Ruth. Veja o verso 16 e 17 na sua Bíblia. Já Ruth, a outra nora, disse porém Ruth: não me instes para que te deixes e me obrigues a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Que voto lindo, irmãos. Um voto fantástico. Há uma comentarista que diz que esse voto de Ruth, ele ecoa. Esse voto de Ruth, ele é uma resposta de Ruth, faz 30 séculos trepidarem até hoje. Que expressão linda. Um voto que foi feito há quase 3.000 anos atrás. Faz trepidar até os nossos dias. Nós vemos esses votos em celebrações de casamento, votos lindos. Um voto fantástico, ainda que esteja sendo feita por uma nora, sua sogra. Numa cerimônia também acontece esses votos. É um voto lindo. É um voto que expressa fidelidade, que expressa recede. Lembra daquela palavra inicial do qual eu falei, lá no verso 8, benevolência? A palavra que está traduzida lá é recede. E o que é recede? Enquanto Noemi tentava encobrir os seus erros, e Orfa havia resolver desistir do caminho, Ruth estava preparada para perseverar. Ruth havia passado por provações e por sofrimentos como Noemi também tinha passado, mas Ruth, ao invés de culpar a Deus, Ruth creu em Deus e não se envergonhou de professar a sua fé. Recede, aqui traduzido por benevolência ou lealdade, é uma palavra que diz respeito ao amor pactual do Senhor para com o seu povo. É essa expressão que Ruth faz para sua sogra. Ruth expressa um amor recede, um amor pactual. É um amor persistente que combina com um compromisso e sacrifício, como diz Paul Miller em um dos seus comentários. Ele vai dizer: recede é um amor persistente, combina compromisso com sacrifício. O reverendo Emílio Garófalo, ele tem uma frase interessante quando expõe esse texto. Ele diz assim: recede é um amor unidirecional. Quando você ama com recede, você se prende ao objeto do seu amor, não importa qual seja a resposta dele. Amor recede. Que coisa linda, irmãos. Ainda que a sua sogra estivesse tentando convencer ela a voltar para os seus deuses pagãos, a voltar para a sua terra, Ruth diz a ela: não, eu amo você, recede.
Ainda que você não corresponda a esse amor, o meu amor é sacrificial, o meu amor é de compromisso. É isso. Noemi está tão amargurada que deseja que Deus faça com as suas noras, recede. Veja, Noemi tinha intenções boas para com as suas noras. Ela queria que elas ficassem lá porque ela queria um novo casamento, mas Noemi estava tão confusa com a amargura do seu coração, que ela não estava vendo que esse desejo do coração dela ia fazer mais mal às suas noras, do que propriamente levar elas ao conhecimento do Deus de Israel. Mas Ruth, de alguma forma, talvez pela convivência com Noemi, com Elimeleque, com o seu marido quando era vivo, ela conheceu o amor pactual do Deus de Israel. Ela, de alguma forma, pelo conhecimento desse amor pactual, ela disse: eu amarei você, Noemi, como o Deus de Israel ama seu povo. Uma israelita estava ouvindo isso da boca de uma moabita. Uma israelita que, por causa da amargura do seu coração, havia se esquecido do amor recede de Deus. Mas Ruth não, Ruth disse: eu amo você com amor recede. O amor que Deus ama Israel, mesmo quando Israel é infiel, Deus levanta uma situação e traz Israel de volta para debaixo das suas asas. Ruth está dizendo: eu amo você assim, Noemi. Ainda que você não me queira para voltar com você, eu irei com você. E veja, o compromisso de Ruth com Noemi não é por causa de Noemi. Olha o que o voto diz. O voto vai dizer: o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, ali morrerei eu. Olha o que ela está dizendo. Nós estamos falando de gerações diferentes. Ruth era muito mais nova que Noemi. Não era um compromisso com Noemi, porque depois que Ruth morresse, ela podia voltar para a sua terra. Ela podia voltar para os seus deuses, mas o que é que ela está dizendo? Noemi, o meu compromisso é com o seu Deus, de sorte que enquanto você estiver viva, eu também estarei lá. E mesmo quando você morrer, agora o seu povo é o meu povo. O seu Deus é o meu Deus. Porque eu amo você da forma como Deus ama Israel. Eu conheci esse amor pactual. Esse era um voto de compromisso com Deus que Ruth estava fazendo. Uma expressão de amor que agora ela estava fazendo para com Noemi, dizendo: o teu Deus é o meu Deus. O teu povo é o meu povo. Que coisa linda, irmãos. Que voto maravilhoso. Que voto lindo, magnânimo. Ruth entendeu o amor pactual de Deus. Ruth entendeu que por detrás dos dramas da vida existe esperança e graça. Noemi havia esquecido disso. Ela estava confusa. A amargura do seu coração entenebreceu os seus olhos para enxergar que por detrás do drama, por detrás do sofrimento, Deus continuava lá, agindo misericordiosamente, usando até mesmo o sofrimento para trazê-la de volta para a sua terra, para seu próprio Deus. Isso nos mostra, irmãos, conversão. Conversão é isso, é deixar tudo para trás, é seguir Jesus Cristo. Que doutrina linda, esse é um amor recede. Salvação é de graça, mas existe uma cruz. Nós não podemos esquecer disso. Aquilo que você deixa para trás não se compara com o que você há de ganhar. Ruth estava deixando tudo para trás, estava deixando sua família, o seu pai, a sua mãe, a possibilidade de um novo casamento. Ela não esperava casar de novo em Judá. Nós vamos ver no decorrer da história como Deus vai dirigir isso. Mas ela estava deixando tudo para trás, porque agora ela conheceu o Deus de Noemi. E agora o Deus de Noemi era o Deus dela. O povo de Noemi era o povo dela. A oferta de reconciliação é para os que não o conheceram também. Veja só, sempre haverá uma possibilidade de escolha. Se você nunca professou Jesus Cristo como seu Salvador, você não é uma Noemi, que um dia, tendo conhecido a Deus, se apartou de Deus, do conhecimento de Deus. Você talvez nunca tenha nem entrado numa igreja evangélica e por algum motivo está ouvindo essa mensagem. Essa esperança também é para você. Ruth era uma estrangeira, uma moabita, aquela que, dentro das causas comuns e lógicas, talvez nunca conhecesse o evangelho da graça, da esperança de Deus em Cristo. Mas aprove a Deus levar Elimeleque para Moabe, ainda que por uma decisão errada dele. Deus usou até mesmo o sofrimento
e os erros de Elimeleque, para mostrar que a esperança é para todos os povos. É para aqueles que um dia conheceram e para aqueles que um dia nunca o conheceram. Até para aqueles que disseram que jamais entrariam numa igreja evangélica. Essa esperança é para você. Você tem uma opção nessa noite: ou agir como órfã e voltar e ficar com seus deuses, ou assumir um compromisso sacrificial com Deus, de converter-se, deixar tudo para trás, abandonar a sua vida pecaminosa, abandonar tudo, porque Deus é rico em perdoar. Deus não há de levar em conta tudo que você já fez. Ele estende a tua mão de misericórdia para você. Tome uma decisão nessa noite. Isso me leva à terceira e última lição desse texto. E assim eu vou terminar lendo dos versos 19 ao verso 22. Diz assim: Então, ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que chegaram ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam: Não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia: Não me chames Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Noemi, diante desse voto lindo de Ruth, veja, o texto continua. Noemi nem expressa uma gratidão, uma alegria, porque ouvir um voto desse, hoje em nossos dias, já expressa lágrimas numa cerimônia de casamento, quando o marido diz para uma esposa, a esposa diz para o marido. Agora você imagina 30 séculos atrás, num contexto completamente diferente, de sofrimento, ouvir a sua nora dizer isso para você, e você fingir como se nada tivesse acontecendo. É o que o texto está dizendo no verso 19, Noemi simplesmente segue com a vida. Nem agradece, nem expressa alegria. Noemi não consegue enxergar a grande beleza do compromisso e nem se alegrar com um ato de tanta fidelidade e lealdade da sua nora. Noemi estava culpando Deus pelos seus infortúnios e não estava enxergando a bênção que Deus tinha proporcionado para ela, uma nora leal, uma nora que assumiu um compromisso com ela. Ruth, ao invés de culpar a Deus, creu em Deus. Noemi, ao invés de crer em Deus, ela culpou Deus e ficou amargurada. A ponto dela dizer o que disse no verso 20. Não me chames Noemi. Veja só, irmãos, olha o que Noemi está dizendo. A palavra Noemi, ela significa agradável. Esse era o significado da palavra do nome dela. Ela diz, eu não sou mais agradável. Elas voltam para Judá. O texto vai dizer que elas chegaram em Judá. Ambas chegaram em Belém de Judá e sucederam que chegando ali, toda a cidade se comoveu. E muitas mulheres diziam, não é esta Noemi? Aí verso 20, ela disse, não me chames de Noemi. Eu não sou mais agradável aos olhos de Deus. Olha como essa mulher estava amargurada. A amargura é um perigo que assola os corações que foram alvos de sofrimento e traz mais sofrimentos ainda sobre aqueles que tiveram sofrimentos. A amargura às vezes é o caminho mais fácil quando você está no sofrimento, é ficar amargurado contra Deus e você não enxergar a divina providência de Deus por detrás dos dramas, dos sofrimentos, das tragédias. Deus continua sendo fiel. E você tem uma opção, ou ficar amargurado e não ver a grandeza de Deus como Noemi estava fazendo, ou ser como Ruth, que mesmo diante do sofrimento, conseguiu enxergar os raios de sol por detrás de densas nuvens carregadas de chuva. Não há outra história. Essa é uma opção. E Noemi toma a opção da amargura. Ela diz, meu nome não é mais Noemi, não é mais agradável. Me chamem agora de Mara. Olha o que ela vai dizer. O Senhor se manifestou contra mim. O Todo-Poderoso de Israel se manifestou contra mim. Verso 21. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Porque, pois me chamarás de Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim. O Todo-Poderoso me tem afligido. Olha o que Noemi está dizendo. Eu voltei pobre. Como assim, irmãos? Ela estava voltando com sua nora Ruth. Ela estava dizendo para as mulheres de Judá, eu voltei sem nada. Ela não estava sem nada. Havia uma mulher, uma nora, que não tinha mais compromisso social com ela, mas que assumiu um compromisso de deixar a vida, deixar a família, deixar tudo, novo casamento, possibilidade de matrimônio, por causa de um amor pactual com ela. Noemi tinha uma companheira leal, fiel, que amava o Deus de Israel com ela, mas ela nem consegue enxergar isso. Ela só consegue enxergar as riquezas que ela tinha quando saiu de Judá e o que ela perdeu em Moabe. Noemi está voltando para Judá, não por causa do Deus de Judá, mas por causa da pobreza e do sofrimento do seu coração. Ruth está voltando para Judá,
não é por causa da riqueza de Judá. Não é porque em Judá tem casamento para Ruth. Ruth está voltando para Judá, porque ela conheceu o Deus de Judá. E para Ruth, não há riqueza maior. Não há casamento em Moabe que supere a alegria de um Deus de Judá. Não há felicidade em Moabe que venha suprir a necessidade do coração dela pelo Deus de Judá. Noemi não enxerga isso. Ela não entende que o Senhor está fazendo essas coisas também por amor, para atraí-la para perto dele. A realidade do amor recede é isso, irmãos. O amor recede é isso, é um compromisso. É um compromisso onde, nesse compromisso, maridos e esposas, por exemplo, eles podem amar com amor recede, agir com amor até mesmo quando o outro não manifesta amor naquela ocasião. Isso acontece no perdão, quando nós temos que perdoar, ainda quando o outro nem sabe, nem valoriza o que fez, nem reconhece que fez um mal terrível ao seu coração. O Senhor chama você a agir com amor recede, a estender o perdão. Isso tudo porque Cristo fez isso por nós. Na cruz do Calvário, quando sendo torturado, humilhado, cuspido, envergonhado, maltratado, machucado, a sua oração é: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Isso é amor recede. Isso é pacto. Isso é um pacto de Deus com o seu povo, que ama apesar do seu povo quando não ama, que perdoa ainda quando o seu povo nem entende que precisa de perdão, que estende misericórdia ainda quando o seu povo vira as costas para ele. Isso é amor recede. Isso me leva a concluir nessa noite, irmãos, o verso 22. Assim voltou Noemi à terra de Moabe, com Ruth, sua nora, a moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. O narrador vai nos dizer que ela chegou com Noemi, chegou numa ocasião, chegou acompanhada com Ruth, a moabita. Veja que ele faz questão de dizer que Ruth é moabita. Essa expressão não está aí por acaso, é para mostrar que sim, é verdade. Na vida, retornar envolve arrependimento e tristeza. Coisas que Noemi não conseguia enxergar. Ela olhava para a tristeza e para o sofrimento e só via amargura. Voltar aos caminhos do Senhor significa às vezes lidar com tristeza do arrependimento. Ter que pagar um preço e se arrepender sim, pedir perdão, confessar pecado. Mas isso envolve alegria e satisfação. Por isso o termo moabita está aí, para nos lembrar que uma pessoa estrangeira distante conheceu o Deus de Israel, que esse Deus de Israel não é de Israel, ele escolheu Israel para fazer o seu nome conhecido por todo mundo. Por isso é Ruth a moabita, para nos mostrar que Deus não esquece dos seus, ainda que sejam judeus, moabitas, amorreus, não importa. Onde há eleitos, onde a graça é estendida, há quebrantamento de coração, reconhecimento, o Deus não esquece dos seus. Então, se você que me ouve e está afastado do Senhor por tanto tempo, Deus não esqueceu de você. Tome uma decisão. O Senhor estende a mão de misericórdia para você. Essa é uma essa é uma decisão que vai trazer para você conversão, deixar para trás tudo, mas isso significa tudo de fato que importa para você. Não há alegria em nada, a não ser agarrado aos pés de Cristo na cruz. É isso que Ruth e a moabita está fazendo chegando em Judá. Faça isso também. Não seja como Orfa. Não escolha o caminho mais fácil, o caminho mais largo, o caminho mais simples. Escolha o caminho mais difícil, estreito. Confessar os seus pecados, abandonar os seus pecados e seguir Jesus Cristo. Porque por certo, há esperança para você. Ruth está aí para nos mostrar que é por causa dessa moabita chegando em Judá que o grande rei Davi vai chegar para reinar sobre Israel. E através de Davi, o rei dos reis, Jesus Cristo, há de governar e sempre governou e continuará governando todos os nossos corações. Vamos orar nesse instante, agradecer ao Senhor, porque Ele nos ensinou nessa noite que Ele não se esquece dos seus, que Ele estende a mão de misericórdia para aqueles que estão afastados, para aqueles que não conhecem também. Há uma decisão a tomar, porque há esperança em Israel,
no Deus de Israel. Vamos orar nesse instante, abaixe sua cabeça, vamos agradecer ao nosso Deus. Pai amado, obrigado, Senhor. Te agradecemos por esse momento, pedimos que a Tua palavra alcance o coração daqueles que nessa noite estão ouvindo essa mensagem, que estão sendo tomados pela certeza de uma profunda alegria da salvação, ainda que contritos pelo reconhecimento dos seus pecados, que o Senhor possa trazer a luz da esperança aos seus corações, que eles tomem uma decisão acertada, diferente de Elimeleque, diferente de Noemi, uma decisão como Ruth tomou, de conversão, de convertidos pelo Senhor, assim como a graça anunciada, eles descubram que na verdade é o Senhor que está convertendo eles nessa noite. Ó Deus, traz aqueles que estão afastados, Senhor, aqueles que um dia te conheceram, os que estão distantes do Senhor, e traz para perto, Senhor, aqueles que nunca te conheceram, e que através dessa noite, através de mensagens, através de orações de parentes, amigos, familiares, que colocam as suas vidas em orações, ó Deus, traz a eles o conforto de que o Senhor ouviu as orações, e que agora eles podem contemplar com seus olhos a esperança do Deus de Israel. O amor recede, o amor sacrificial que Cristo demonstrou na cruz por nós. Ó Deus, ilumina os seus corações nessa noite, em nome de Jesus. Amém.